Pessoal, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Sérgio Henrique, sou articulista, colunista em site de direito. Vamos falar sobre democracia e falar sobre ditadura. Há pessoas que falam que a democracia é liberdade e enquanto uma ditadura as pessoas não têm liberdade. A ditadura está direcionada para tipo Venezuela, Coreia do Norte, que mais? China. E está ligada para o comunismo. Vocês estão vendo aqui na tela um artigo que eu separei, está escrito: estupro marital. Direito de um marido estuprar sua mulher de família, anterior às novas redações da Lei nº 12.015 de 2009, pelo débito conjugal. O que quer dizer isto? Na Idade Média, vocês podem procurar, tem um documentário bem interessante, Como o Sexo Mudou o Mundo, e sobre o sexo e igreja. Vocês podem botar assim: Como o Sexo Mudou o Mundo, igreja. Vocês vão achar facilmente. Ok, na Idade Média, os cônjuges tinham débitos e créditos. O teste da mulher honesta, o que quer dizer? A mulher poderia pedir à igreja para avaliar o marido dela. Se ela não tivesse comparecendo, se ela não tivesse tendo conjugação carnal com ela, a igreja ia avaliar o pedido dela. Não vou falar mais, porque a spoiler é bem interessante. É o teste da mulher honesta. Ok. Esta influência de tradição judaico-cristão, ele teve sim influência no ordenamento jurídico brasileiro. Está aqui, abrindo aspas: exercício irregular de direito. Estou usando o programinha no celular, tá ok? Tem um círculo aqui. Exercício irregular de direito. Marido que fere levemente a esposa para constrangê-la à prática de conjugação carnal normal. O que é carnal normal, pessoal? Nós temos que ver que todo fato tem o seu período histórico. Nós temos que verificar o período histórico. O que é carnal normal? Se pegarmos aí um exemplo, Kama Sutra. Vamos imaginar que o Kama Sutra seja divulgado nos anos de 1930 no Brasil. Aquelas posições eram normais? Não, eram anormais e feria o pudor. Então a conjugação carnal normal é o papai e mamãe, aquela posição de papai e mamãe. Continuando, recusa injusta da mesma, alegando cansaço. Declaração de voto. A cúpula intramatrimônio é dever recíproco dos cônjuges e aquele que recusa de força física, que usa de força física contra o outro, a quem não socorre escusa razoável, adiantando, tem por si a excludente da criminalidade. Deixa eu colocar aqui para vocês lerem. Ficou melhorzinho? Então vamos lá. 1988, Constituição de 1988, ela renovou o ordenamento jurídico brasileiro. Artigo 1º, inciso 1, e a redação: homens e mulheres têm direitos iguais. A dignidade humana, artigo 1º, inciso 1. Ok. Até 2008, o homem poderia forçar a mulher para que ela tivesse a relação sexual com ele. Então, no caso, ele tinha o crédito, e ela um débito.
claro que é recíproco entre os cônjuges. Porém, pela cultura, pela ideologia vigente, o homem detinha poderes. O Código Civil de 1916 é bem interessante porque ele vigorou até 2001. O Código atual, o Código Civil atual, ele foi promulgado em 2002. Então vamos lá. 1988, promulgada a Constituição atual. Homens e mulheres têm direitos iguais. Ok, isso quer dizer o seguinte: o homem tem sua autopossessão e a sua autonomia da vontade. A mulher também. Se a mulher dissesse que não queria ter relação sexual com o marido poderia dar uns tapas nela. Ok. Indo além disto, o Código Civil de 1916, que vigorou até 2001, dizia que o homem decidia se a mulher poderia trabalhar fora do lar ou não. No caso, casamento, né? Cônjuges. Então vamos dizer que a dona Rita, estou criando o nome, é fictício, a dona Rita casada com João. Rita quer trabalhar fora, quer ser secretária. Isto em 2001. O marido vai dizer: não permito, a Rita, Rita, vai ficar aqui em casa, não tem que trabalhar fora. Veja bem, ela, no caso, tinha que obedecer ao marido. Ela poderia, sim, contratar os serviços de um advogado. O advogado ia defender a honra e o direito dela, quer dizer, o direito civil, o direito de ir e vir, para ela trabalhar fora de casa. E como o advogado dela ia agir? Ia se basear na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso 1. Ia chegar o advogado dela meritíssimo. Existe o Código Civil de 1916. E a norma garante ao homem plenos poderes, dizendo que quem determina se a mulher pode trabalhar fora ou não do lar não é ela, é o marido. Porém, a Constituição Federal de 1988 garante à mulher, artigo 5º, inciso 1, a sua autonomia da vontade e autopossessão. Só que não era bem assim. Não era bem assim. Por quê? Por tradição, a maioria dos juízes garantia o quê? Garantia que o homem decidisse se a mulher ia trabalhar ou não fora de casa. É interessante que, se analisarmos a Lei Maria da Penha, ela foi promulgada em 2006. A farmacêutica, a Maria da Penha, ela foi quase morta, ela ficou paralisada, ela ficou em cadeira de rodas, o marido ainda tentou eletrocutá-la, e ficou 15 anos de agonia para que o Estado brasileiro garantisse a dignidade dela. E o Estado brasileiro praticamente não fez nada. Houve uma edição de um livro contando a história da Maria da Penha, da farmacêutica. O livro foi parar em mãos, teve o conhecimento de uma organização não governamental que levou ao conhecimento da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. A CID, né, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, ela divulgou um relatório e foi um vexame para o Brasil. Esse relatório dizendo que o Estado brasileiro não defende a mulher. Foi aí que surgiu a Lei Maria da Penha, foi promulgada em 2006. Por quê? Por causa do vexame internacional. Ok. A Constituição de 1988 completou 30 anos, artigo 1º, inciso 3, dignidade humana. O que quer dizer dignidade humana? No caso que eu estou abordando, a mulher.
o homem não pode bater na mulher, o homem não pode impedir o direito de ir e vir da mulher, não pode impedir que a mulher vote. Né? O homem chega, eu não quero que você vote. Então quer dizer, ele está cerceando o direito político da mulher. O homem não pode proibir da mulher dela trabalhar, porque está cerceando a liberdade individual, o direito civil de ir e vir. Está na Constituição. E no artigo 5º, inciso 1º, homens e mulheres têm direitos iguais. Então vocês estão vendo que é possível, numa democracia, existir uma ditadura. A ditadura não cerceia a liberdade individual, não cerceia o direito civil e os direitos civis e os direitos políticos. Então a cultura brasileira, porque o Estado é um mito. O Estado é uma criação do ser humano. Por exemplo, uma pessoa, um pedestre, joga um lixo, joga um papel na calçada. Existe uma lei municipal onde proíbe de um cidadão jogar lixo. Vai haver uma multa. Ora, como é que o Estado vai atuar? Ele precisa de um ser humano, que é o agente público. A função deste agente é fiscalizar e multar aquele cidadão que está o quê? Numa desobediência civil, jogando papel. Não existe agente público. Está lá o pedestre, jogou. Como é que o Estado vai multar? Então o Estado é um mito, é uma criação do ser humano. Ele depende. O Estado, ele existe pela existência do ser humano. E o Estado, ele pode ter uma ideologia. O Estado pode ter uma ideologia. Por exemplo, a ideologia de que o homem pode bater na mulher para que ela ceda ao desejo libidinal do homem. O Estado, ele, através de uma ideologia, vamos falar assim, ideologia machista, poderia fazer com que a mulher não trabalhasse, fosse até condenada. Então vocês estão vendo aí que o que é o Estado? O Estado, ele vive de uma ideologia. A Constituição Federal de 1988 acabou com a ideologia de que o homem determina o comportamento da mulher. Isto é uma tradição judaico-cristã. É uma tradição judaico-cristã. É interessante também que existe um movimento Bíblia sim, Constituição não. Se quem fizer um estudo profundo vai ver que a mulher ela não tem praticamente direito. Quem tem direito sobre a mulher é o homem. Tem um documentário no Netflix que eu recomendo, Catedral do Mar. Quase falhou. Catedral do Mar. Recomendo. Catedral do Mar. Um filme que fala sobre fé e fala também sobre o período histórico onde a mulher não tinha direito nenhum. No caso, uma suspeita ou flagra de adultério por parte da mulher, o homem aprisionava a mulher apodrecia, só vê uma janelinha. Eu não vou contar mais, tá? É interessante vocês verem como que a mulher era tratada. Quer dizer, ela tinha sua autonomia da vontade? Tinha sua autopossessão? Não. O dicionário eletrônico Aurélio, século XXI, sobre definição de ditadura. Ditadura é um regime, um governo que, através de uma pessoa, através de uma classe, através de um grupo de pessoas, vai limitar a liberdade individual. Ok, bem interessante. Por quê? Se a Constituição de 1988, no artigo 5º, inciso 1, garantia direitos iguais para homem e mulher, e o Código Civil de 1916, que vigorou até 2001, preconizava que
O homem decidia se a mulher poderia trabalhar fora de casa, e a maioria das jurisprudências dava causa de ganho ao homem, e conforme vocês estão vendo aqui, a maioria das jurisprudências permitia que o homem constrangesse a mulher a ter conjugação carnal. A ideologia do machismo fazia com que o homem tinha direito sobre a mulher. Tanto que se falava no Código Civil de 1916, que vigorou até 2001, sobre pátrio poder. O Código Civil atual, que foi promulgado em 2002, fala sobre o quê? Poder familiar. Quer dizer, a família, o homem, a mulher devem decidir, e cada um tem o direito de decidir a formação da família, a estrutura da família. Não é mais o homem sozinho. Então, quando vocês ouvirem sobre o que é democracia, democracia não é uma liberdade que se é divulgada, que se pensa. A democracia pode ter sim a ditadura, porque a ditadura repito, dicionário eletrônico Aurélio, século XXI. A ditadura é a limitação da liberdade individual. Então, quando alguém falar, olha, é ditadura, ditadura tem Venezuela, ditadura tem na China, ok. Vocês perguntam, é só perguntar. Mas veja bem, até 2001, o Código Civil de 1916 ditava as regras de que o homem tinha poder sobre a mulher. E estávamos numa democracia. E como se verifica isto? Um exemplo, a Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, a mulher ela tinha seus direitos, e até o momento que ela gerasse filhos. A partir do momento que ela não gerasse filhos, perdia seus direitos. Quem era o cidadão na Grécia Antiga? Não era o escravo, não era a criança, e muito menos a mulher. Uma ditadura? Uma ditadura de um grupo com uma ideologia determinando o quê? Quem era cidadão. Então nós temos que pensar sobre o que é uma ditadura e o que é uma democracia. A democracia, sim, pode ter o quê? Pode ter um traço, pode ter um comportamento, pode ter a ditadura inserida. Por exemplo, vamos analisar o caso dos LGBTs. A dignidade humana, artigo 1º, inciso 3º, onde nenhum heterossexual pode impedir de um casal gay andar de mãos dadas. Por quê? Tem a dignidade. A dignidade, a autonomia da vontade, a autopossessão. Se a maioria dos héteros determinar que não pode, não é uma ditadura? O que não é ditadura, gente? Não é ditadura a partir do momento em que pode-se votar, tem um direito político, pode-se votar. Porém, não se pode restringir certos comportamentos por uma ideologia. Se admitirmos que a heteronormatividade pode proibir dos gays se beijarem nas ruas, vias públicas, poderemos dizer que a heteronormatividade também poderá proibir de as mulheres trabalharem fora de casa, as mulheres casadas. Conforme eu falei, Constituição de 1988, o Código Civil de 1916 vigorou até 2001. E quem determinava o direito civil de ir e vir da mulher? No caso de sair de casa, trabalhar fora e na localidade retornar, era o homem. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, vou produzir outros vídeos.
tá? Estou usando um aplicativo no celular que filma aqui a tela e aparece a minha imagem também. Obrigado.